Olá pessoal, eu sou o professor Guilherme Meira Trócoli, estamos aqui para a prova da Polícia Federal, tá? Com os tópicos relacionados no edital de 2012. São 13 tópicos, alguns tópicos são novidades em relação à última prova de agente federal, que foi feita em 2009, e nós vamos enfatizar esses novos tópicos também em relação a esse concurso. O que eu queria que vocês compreendessem na matéria de atualidades é que, assim, atualidades a gente reflete o que está acontecendo mais atual, o que está acontecendo hoje. Só que com relação pode dizer assim, a relação de temas atuais pode ser relacionados a temas passados, né, ocorridos há 30, 20, 40 anos atrás, em que eles voltam à tona. Então é muito bom o candidato estar atento a esses acontecimentos, né? E que ele também tenha um material de apoio bom, né? Leituras de alguns sites, jornais, revistas, torna-se praticamente obrigatório na matéria de atualidades para que se esteja inteirado no assunto. A não ser que você tenha assinaturas de veículos, né, de informações, tanto escrita quanto falada, né, é essencial que o candidato esteja atento a tópicos relacionados também com a profissão que ele deseja fazer o concurso. As disciplinas, basicamente, que se caem de atualidades, são vinculadas à história e geografia, tá? Apesar dos tópicos serem bem variados, basicamente a matéria é relacionada a isso. Então, o candidato tem que saber filtrar os assuntos mais importantes, né, prestar bem atenção, especialmente nos jornais de televisão, né, pois é o resumo do que está se acontecendo um dia. E não precisa se focar somente em uma emissora, tá? Você pode, dependendo dos horários, do seu, né, trabalho, dos jornais em que são televisivos, estarem se inteirando. Muitas vezes os assuntos se batem. Então, se várias emissoras selecionaram o mesmo assunto, quer dizer que a importância dele é grande dentro da mídia e que pode estar ocorrendo de cair na sua prova. Bom, pessoal, vamos falar agora do primeiro tópico relacionado nesse concurso, que é o tópico de política. Eu selecionei 3 temas e que estão mais evidentes, né, atualmente, para a gente estar desenvolvendo, que fala sobre a Primavera Árabe, as eleições municipais e mundiais e os 30 anos da Guerra das Malvinas. Sobre a Primavera Árabe, né, o que aconteceu? Foi uma onda de protestos que se deu origem na Tunísia, com um manifestante atendo fogo ao seu próprio corpo pela insatisfação do governo tunisiano, que era um governo ditatorialista. Vários países, através desse protesto, foram ocorrendo, né, esses protestos populares, o que ocasionou a queda de muitos ditadores, né? Os principais países atingidos, Tunísia, Egito, Síria, Líbia, né, eles sentiram essas revoltas nas regiões, né, através de revoltas populares. O povo foi à rua mesmo. O Iêmen também foi atingido quanto a isso. Ditadores estavam há mais de 30, 40 anos no poder. E esses países, por si só, a história já conta que são países realmente de conflito, né? São países que ficam localizados ao norte da África e Oriente Médio. Qual a importância dessa revolta populacional? É que, pela primeira vez, as mulheres foram à rua. Elas também participavam dessas revoltas ativistas. O que é a diferença? Em países, a gente tem que entender assim, que a cultura desses países é de que a mulher é submissa, né? A mulher fica em casa, vamos dizer assim.
tanto que a maioria dos países são muçulmanos, e vários deles as mulheres têm que usar burca, né, que cobrindo o seu corpo e a face totalmente. E pela primeira vez as mulheres foram mais ativas, foram às ruas mesmo, sem aquele preconceito, né, que é cultura da população do local. A conclusão de tudo isso, aí nós vemos ainda hoje, porque vários ditadores caíram, os ditadores da Tunísia, né, que é o Abdine Ben Ali, do Egito, que é o Hosni Mubarak, foram derrubados do poder. E hoje há como vamos dizer assim, um governo de transição nesses países, que alguns deles já houveram até votação direta do povo, para que se elejam novos comandantes dessas nações. Então, é importante do candidato estar sabendo, né, que essa onda da primavera árabe, né, o pessoal tem como prática, né, de relacionar esse tópico, né, basicamente foi sobre as condições de vivência, né, nesses países, ok? No próximo tópico nós falamos de eleições municipais e mundiais. Esse ano de 2012 é ano eleitoral aqui no Brasil, tá? Para eleição de prefeitos e vereadores. Lembrando que esse ano, relacionado a isso, a lei da ficha limpa já é válido, então políticos que respondem que foram condenados em primeira e segunda instância na justiça estarão impedidos de estarem participando, e também por fatos de infidelidade partidária. A novidade é que não somente crimes de colarinho branco, entre aspas, assim, ou crimes eleitorais, impedirão os candidatos de estarem participando. Crimes comuns também entram nessa proibição. As eleições municipais serão no dia 7 de outubro, em cidades que terão seu primeiro turno, né, e 28 de outubro, cidades que possivelmente terão segundo turno. Né, o que dá para se enfatizar quanto a isso é que 2 partidos estrearão, né, assim, entre aspas, nessas eleições, que é o PPL e o PSD. O PPL seria Partido da Pátria Livre e o PSD é Partido Social Democrático, que foi desmembrado do DEM, né, do Partido Democrático. O TSE, né, ele divulga que a escolha dos candidatos em suas convenções ocorrerão entre o dia 10 e 30 de junho, né, e o registro deles nos partidos e as coligações no dia 5 de julho. O que é importante? Nós temos mais de 5.566 municípios brasileiros, né, e que partidos que querem se coligar, ou seja, na sua cidade, praticamente as eleições começam a partir de junho, né, em que os partidos, através de suas convenções, fecham seus candidatos e registram-se eles até o dia 5 de julho. Então nós podemos ver que a partir de julho essa parte eleitoral dá uma esquentada. Em relação ao segundo turno, apenas cidades com acima de 200 mil habitantes possivelmente terão segundo turno, tá? Eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Uma coisa que a gente pode enfatizar também é que nessas eleições muitas cidades vão aumentar o número de vereadores em suas câmaras municipais, né? Foi aprovado uma resolução, um projeto de lei, em que as cidades voltaram, muitas um pouco menos, outras voltaram aos números que tinham anteriores, ao número de candidatos, certo? E nós podemos estar falando também sobre as eleições mundiais. Principais países de todo o mundo, né, as principais economias vão estar se elegendo novos ou reelegendo, né, seus principais presidentes. Estados Unidos, Rússia, França e China estarão em processo eleitoral. Nos Estados Unidos